Mas antes eu queria, só para arrematar esse ponto, ainda Comando Vermelho e primeiro comando da capital, eu queria tratar desse ponto, sabe por quê? Me chamou a atenção uma notícia que não é nova, mas que muito provavelmente nada tenha acontecido para mudar o panorama dessa notícia de 2023, né, Barros? Bom dia, agora sim. Seja bem-vindo, meu Barros. Oi, Zeptoli, bom dia, um abraço a você e a todos que nos acompanham, excelente semana para todo mundo. É uma notícia de junho de 2023, foi publicada pela revista Oeste, diz o seguinte: em 5 de junho, uma delegação de 18 militares das Forças Armadas da China visitou o quartel-general do Exército Brasileiro na capital federal para a elaboração de estudos estratégicos. 3 dias depois, o maior site chinês de notícias debochou das Forças Armadas do Brasil. Diz o seguinte, abro aspas, o quarto lugar é o Brasil, um país bem conhecido no mundo. Fecho aspas ao que escreveu o site Sohu.com, referindo-se à lista dos piores exércitos do mundo. Abro aspas, pode-se dizer que o Brasil joga muito bem no futebol, no entanto, em questões como guerra, o Brasil não é muito bom. Fecho aspas ao que escreveu o portal. Adiante, os chineses argumentam que o exército brasileiro teria se comportado de maneira desleixada na Segunda Guerra Mundial. Citam também os grandes problemas com a aparência dos uniformes dos militares. Abro aspas, não parecia que estavam ali para lutar, mas apenas brincando de casinha. Fecho aspas ao que diz o texto. O general Soares, que é o chefe de Estado-Maior do Exército, disse que a operação militar entre o Brasil e a China tem uma longa história e a visita naquela época, em junho de 2023, visava aprofundar ainda mais as relações. Isso é o que disse o general quando os chineses desembarcaram no Brasil. A passagem dos generais chineses pelo Brasil incluiu ainda visitas ao Rio de Janeiro e também a outras escolas e todo tipo de estrutura do Brasil relacionada às Forças Armadas. Os chineses visitaram para essa operação estratégica, esse alinhamento estratégico entre o exército chinês e o exército brasileiro. Mas não pegou lá na China, pelo menos, não pegou muito bem porque os próprios chineses debocharam da questão do exército brasileiro, da força, do potencial de força das Forças Armadas do Brasil. Essa notícia é de 5 de junho de 23? 23. Tá, obrigado, Barros. Quero crer, Walter, que nada mudou. Nada mudou, se é que não piorou. Porque a gente está falando de Lula, a gente está falando de Múcio, a gente está falando nada mudou. O orçamento diminuiu, o prestígio caiu, ou seja, nada mudou. E é engraçado, né? Porque quando eu vi essa notícia, embora seja de 5 de junho de 2023, ela parecia de ontem. Por isso eu pedi para o Wellington Barros atualizar para mim. Barros, atualiza essa história. Não, tá, isso aí mesmo. É de 3 anos. E nada mudou com relação às Forças Armadas. Algumas coisas para concluir, Walter, para passar para o teu comentário. Um ponto importante. A China está invadindo o Brasil já há quanto tempo? Há quanto tempo nós estamos vendo a invasão chinesa no Brasil? Não estou falando em invasão dos produtos, não estou falando de Shopee, Shein, TikTok, não. Eu estou falando a invasão, estou falando do agronegócio. Estou falando agora na indústria automobilística. A invasão está acontecendo há quanto tempo? E uma invasão que, para mim, ultrapassa os limites para aqueles que querem dizer que defendem a soberania. Que soberania? Que soberania? Então, é importante esse ponto. Segundo, com a invasão, veja só, Walter, nós chegamos a um ponto bastante interessante que é, se o invasor aqui está e faz essa verificação, essa avaliação sobre o nosso exército, sobre as nossas forças armadas, fica muito claro o seguinte: estão nem aí para nós, Como é que a gente vai reagir? Manda um navio lá para o Rio de Janeiro para a gente fazer exames de saúde na turma, o que não é permitido nem pelo Conselho Federal de Medicina, né? Mas manda lá. Como é que eles vão reclamar, meu? Os caras não têm estrutura. O cara deve estar com meia dúzia de estilingue, umas pistolinhas ali mequetréficas, enfim. É isso que eles estão dizendo. A partir do momento que eles desprestigiam, né, desconsideram, desprezam nosso exército, a nossa força. Agora, onde eu quero chegar, Walter? Nós temos a oportunidade agora, nesse instante,
com a classificação do primeiro comando da capital e Comando Vermelho como organizações terroristas, da gente tentar começar a passar essa história limpo. Eu vejo que é uma oportunidade de ouro, para a gente começar a passar essa história limpo. Entendo eu que as forças de segurança dos estados não têm condição hoje de enfrentar este crime do tamanho que ele ficou. Não tem condição. Vou te dar aqui, Walter, o Luizão participou dessa conversa comigo em São Paulo, com um amigo muito querido, que, aliás, eu acabei de saber que o pai acabou de falecer, faleceu de madrugada, o Coronel Melo Araújo. O pai do coronel faleceu essa madrugada, um dos maiores comandantes da história da Polícia Militar do Estado de São Paulo, o pai do nosso Coronel Melo Araújo, também conhecido como Coronel Melo Araújo, faleceu essa madrugada. Ouça essa, Walter, essa história ela é verídica. Souberam, tempos atrás, não vou conseguir precisar o tempo, 10 anos provavelmente, a liderança do PCC ainda estava num presídio aqui no interior paulista e descobriram que haveria um ataque, isso é fato, um ataque de mercenários, certo, Luizão? Esse é o termo, de mercenários para resgatar o líder da facção. Aí o que aconteceu? Chamaram a Polícia Militar do Estado de São Paulo. E a Polícia Militar do Estado de São Paulo teria que ir com a rota, que é a sua mais alta, em alta capacitação, treinamento, força, é a rota. A rota deveria ir para esse presídio, para então, nesse presídio, lutar contra mercenários. E quem comandava a rota naquele momento? Coronel Melo Araújo. Coronel Melo Araújo vai até o comando do Sudeste, do Exército, e fala o seguinte: olha, eu não tenho condição de lutar contra mercenários. Os caras têm ponto 30, ponto 50, nós não temos condição de lutar contra estes. O Exército Brasileiro, então, abre a possibilidade da rota ir até Lins, aqui a 100 quilômetros de Bauru, para um treinamento, e o Exército cede as armas, o armamento, para a Polícia Militar do Estado de São Paulo ir enfrentar os mercenários que tentariam resgatar o líder do PCC. Por que eu estou dizendo isso e contando essa história que é real? Não tem uma linha inventada aqui, não tem uma linha aumentada aqui. Porque, Walter, as polícias não têm estrutura para enfrentar o crime organizado do Brasil. É só olhar o que acontece no Rio de Janeiro. Diante disso, entendo eu que o Exército Brasileiro, as Forças Armadas do Brasil, deveriam estar agora aproveitando desta oportunidade para lutarem pela libertação do Brasil. Só que quando eu ouço e vejo essa notícia de 5 de junho de 23, Walter, eu fico pensando o seguinte: você acha mesmo que os caras estão dispostos? Se os caras são chamados de frouxos pelos chineses e não se manifestam, não melhoram, o governo federal diminui orçamento, cai prestígio. Sabe o que eu fico pensando? Por mais que existam valorosos membros das Forças Armadas do Brasil, eu os respeito, embora são, para mim, eu trato como exceção, né? Essa parcela é como exceção. Eu vejo assim, caiu o salário lá hoje? Caiu. O convênio odontológico lá está em dia? Tá. Posso usar o hospital? Pode sim, senhor. Tá, para isso o que eu tenho que fazer? Pintar o bolo da sarjeta? É, porque é o que o Lula está deixando acontecer hoje. E a gente perdendo o bonde, assim, a oportunidade de ouro para a gente libertar o Brasil. Porque nós vamos precisar das Forças Armadas. Eu não posso só falar assim, é isso aí, Trump, luta aí por nós. Em território brasileiro, se a gente quer defender essa tal da soberania, o nosso exército agora deveria estar planejando uma ação contra essas facções para dar guarida aos Estados Unidos e a gente não achar que vai entrar aqui a CIA, né, o FBI, o exército americano e vai não sei o quê. Espera um pouquinho, a gente quer se libertar disso ou não quer? O Brasil quer, por ponto final, a vida dessas facções ou não quer? Quero. Então, o Exército, vocês estão dispostos? Não, eu estou preocupado com o convênio odontológico, né, estou preocupado com o desconto que eu tenho na farmácia e com o meu salário em dia. E o Brasil que se ferre. Então, o Walter,
é extremamente importante a gente fazer a leitura do momento. A gente vai aproveitar o que o governo americano está fazendo por nós, ou a gente vai voltar a 5 de junho de 2023 e ler a notícia da Oeste dizendo que China classifica o Brasil, o exército brasileiro, como frouxo, como desqualificado, e vai ficar por isso mesmo? Entendeu onde eu cheguei, Walter? Entendi. Eu queria primeiro pedir licença e dizer, prestem bem atenção no que eu vou falar para não confundirem o que eu vou dizer. Vocês sabem das minhas posições e dos valores que a gente defende aqui. Tem certas coisas que eu tenho inveja na China, sabe? E, de novo, né, prestem bem atenção para não confundir o que eu vou dizer. Outro dia eu vi um cara lá na televisão chinesa, uma notícia dessa, vestido com roupas femininas, assim, tiraram ele da TV, porque disseram que não queriam. Eu tenho muito respeito pela orientação de cada uma das pessoas, mas disseram lá na TV chinesa que não queriam que ele passasse valores errados para a sociedade chinesa. Tiraram o cara da televisão, lá na China. Esse negócio de PCC e esse outro tipo de coisa, de facção, lá também a gente sabe que é uma ditadura, evidentemente, mas não se cria. Não se cria. Os caras, a família tem que pagar a bala, inclusive, da execução. Então, nessas coisas, eu vou dizer um negócio para vocês, eu tenho inveja. Fechado esse parênteses, e, de novo, não confundam o que eu estou dizendo, eu tenho muita saudade, eu tenho muito orgulho, em primeiro lugar, da carreira política que eu tive, até o momento que o ativismo judicial, nessa onda dessas coisas que está acontecendo aí, circunstancialmente e momentaneamente, tem me impedido de concorrer, porque eu fiz uma crítica ao pessoal. Mas nessa minha trajetória política, eu, presidente da Câmara de Vereadores de Porto Alegre, trabalhei para repor o nome de uma das principais avenidas de Porto Alegre, a Avenida Castelo Branco, e consegui. E por força disso, recebi do saudoso general Mioto, que foi comandante militar do Sul, uma comenda, eu tenho enorme orgulho, que se chama Comenda de Caxias, do Pacificador, a maior distinção do Exército. Depois da Marinha do Brasil, porque eu também tenho, sempre tive enorme respeito, a Comenda Tamandaré. Quando quiseram trocar o nome da rua aqui, porque se é para trocar o nome porque foi ditador, nessa narrativa que a esquerda veio construindo, então tem que trocar o nome de Florianópolis, que se remete ao Floriano Peixoto, tem que trocar as avenidas Getúlio Vargas Brasil afora, porque Getúlio foi ditador, enfim, a história não se reescreve, a história é a história. Eu sempre tive muito orgulho disso, até o momento que a gente assistiu aquele fato lamentável de que um oficial do Exército vem, comparece diante de muitas pessoas e diz o seguinte: olha, entrem naquele ônibus ali que vocês vão ser levados para fora dos limites de Brasília, e as pessoas são levadas para um centro de detenção. Até o momento que depois daquilo, vem o comandante do Exército e fala e usa aqueles adjetivos que nós usamos em relação a esses brasileiros patriotas, que estavam tentando resistir a uma manipulação que nos trouxe ao momento que nós estamos vivendo hoje, né? Até o momento em que até hoje eu não consigo entender como que um pelotão do Exército Brasileiro, respondendo ao comando de um general que foi colocado na sombra, nunca mais ninguém falou dele, do tal do G. Dias, um pelotão que fica dentro do Palácio do Planalto, e a gente sabe que, como que aquele pelotão é equipado, e que ele poderia ter evitado aquilo, simplesmente esse pelotão foi desmobilizado, e as pessoas foram convidadas a entrar para dentro do Palácio, para depredar, para depois se criar a narrativa que se criou. Depois desses episódios, e eu espero que num determinado momento na história haja o expurgo disso que aconteceu, infelizmente, é nessa condição que eles colocaram. Nós, que éramos as pessoas que mais admiravam as Forças Armadas, fizeram isso conosco. E aí estão colhendo isso, estão colhendo aquela frase do Churchill, entre a desonra e a covardia, né, e a guerra, eles preferiram a desonra e terão a desonra e a guerra. É triste tudo isso que aconteceu, Pitolio. E isso tudo que os chineses falaram, infelizmente, é a mais pura verdade. Esta semana ainda estava assistindo a uma análise a respeito disso. Uma vez eu fiz um curso aqui de altos estudos de política e estratégia de governo da ADESG, né, que é a Delegacia da Escola Superior de Guerra. A gente estudou a doutrina de segurança nacional, estudou elementos psicossociais, uma série de coisas. Portanto, eu conheço um pouquinho essas questões, mas me surpreendeu o fato de que, no tamanho do orçamento das Forças Armadas brasileiras, eu acho que quase 90% do dinheiro que vai para lá é para custeio. Ou seja, é para pagar folha de pagamento, né, e benefícios. Então se transformou, infelizmente, numa corporação que, como bem observaram, tristemente observaram essas pessoas que podem ser espiões que vieram para cá, sim, não está preparada. Infelizmente, digo eu, infelizmente, com todo o respeito que eu tenho à história,
a história de Caxias, a história de Osório, a história dos grandes militares, a história do general Mascarenhas de Moraes, a história da FEB na Itália, a luta contra o fascismo, mas infelizmente acabou se transformando numa instituição burocrática e hoje atendendo e aceitando ordens ilegais que continuam sendo emanadas e assistindo com muita vergonha pessoas como o general Garnier e o almirante Garnier e o general, me ajuda o nome dele agora. Quem que é? Desculpa, Walter, quem que é que você quer saber? O general que está preso. O Augusto Heleno, Walter Braga Neto, Mário Fernandes, Paulo Sérgio, tem um monte, tem 4 aí. Aí já não preciso eu dizer mais nada. É um absurdo, é uma vergonha que tenham permitido que esse tipo de coisa acontecesse em cima das narrativas e principalmente aviltando, entre outras coisas, a lei penal, porque transformaram em crime punível o crime o pensamento, na verdade.